Você quer compreender o período da monarquia de Israel para entender melhor o Antigo Testamento? Se sim, este vídeo é para você. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecerem a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo, vou explicar sobre o contexto em que o povo de Israel pediu por um rei terreno, como foi o início da monarquia unificada com as 12 tribos e a divisão da monarquia em Reino do Norte e Reino do Sul. Vamos começar com o contexto em que o povo de Israel pediu por um rei terreno. Se você já tentou ler a Bíblia, percebeu que a história dos israelitas, segundo a Bíblia, começa com Adão e Eva, passando pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus promete a terra de Canaã. Seus descendentes, os israelitas, acabam escravizados no Egito, onde sofrem grandes opressão. Moisés, chamado por Deus, conduz os israelitas para fora do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Após 40 anos no deserto, sob a liderança de Josué, conquistam a terra prometida, Canaã. Durante esse período, os israelitas viviam sob um sistema tribal, sem um líder único ou um rei. Deus era considerado o verdadeiro soberano do povo. Em tempos de crise, surgiram líderes chamados juízes, como Débora, Gideão e Sansão, que unificaram o povo e o libertaram da opressão de seus inimigos. Após cerca de 200 anos, o desejo dos israelitas por um rei humano se intensificou, como vemos em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. Os anciões israelitas, insatisfeitos com a liderança dos juízes, exigiram um rei para governá-los, assim como as outras nações. Por que eles pediram isto? Por influência das nações vizinhas, por desejo de estabilidade e segurança, pois sofriam ataques de outros povos e por falta de confiança na liderança divina, ou seja, problemas externos e internos. Antes de atender ao pedido do povo, Samuel os alertou sobre as consequências de terem um rei, como opressão, tributos excessivos, recrutamento forçado para o exército e a expropriação de terras. Apesar dos avisos, o povo persiste em sua demanda, demonstrando uma falta de confiança na liderança divina. Embora tenha advertido o povo, Deus aceita o pedido. A monarquia de Israel está prestes a começar. Mas antes, me conte se você é estudioso, teólogo, padre, pastor ou simplesmente um curioso sobre a Bíblia. Deixe aqui nos comentários. Seguindo o nosso panorama, a primeira tentativa de substituir o tribalismo pela monarquia aconteceu em torno da região de Siquém, por um líder chamado Abimeleque, que conseguiu por um tempo dominar Siquém e as cidades vizinhas. No entanto, sua liderança foi marcada pela violência e pela opressão. Os habitantes de Siquém, insatisfeitos com seu governo tirânico, se revoltaram. Algum tempo depois, Saul surgiu como chefe de Israel, em outra tentativa de ter um líder. O texto bíblico fala de diferentes formas de como Saul foi chamado à liderança dos israelitas. Contudo, parece que a narrativa de 1 Reis capítulo 11 se destaca por narrar a ascensão de Saul ao trono de Israel, um evento que marca o início de uma nova era para o povo de Deus. A coragem e a liderança de Saul, juntamente com a intervenção divina, garantem a vitória sobre os amonitas e a unificação das tribos de Israel. É difícil datar com precisão, mas as pesquisas indicam um período entre o ano 1030 a 1010 a.C. Em geral, costuma-se tratar Saul como o primeiro rei israelita. De fato, essa é a visão de boa parte dos textos bíblicos. Porém, certas passagens nos levam a compreender que dificilmente Saul exerceu uma função real, tal qual os reis dos povos vizinhos de Israel. Saul não construiu nem palácio, nem templo, assim como não elegeu uma capital para o seu governo. A monarquia de Israel, de fato, só passou a existir a partir de Davi,
e conseguiu finalizar a conquista da terra de Canaã. Mas para isso fez muita guerra. Era visto como um valente guerreiro. Davi deve ter reinado entre o ano 1010 a 970 a.C. Foi Davi quem conquistou Jerusalém. Essa cidade, habitada pelos jebuseus desde tempos imemoráveis, havia resistido a todas as tentativas de conquista israelita devido à sua localização estratégica em uma região montanhosa próxima a uma importante rota comercial do Oriente Antigo. A tomada de Jerusalém por Davi foi um marco crucial para a consolidação da monarquia de Israel, superando um obstáculo geopolítico que havia impedido a expansão do reino. Com a conquista de Jerusalém, a Arca da Aliança foi transferida para a nova capital. Era o sinal do Deus libertador no meio do povo. Davi desejou construir o templo de Deus, mas o Senhor não permitiu, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Deus disse que quem construiria seu templo seria seu filho, que sob a orientação divina, Salomão ergueu um templo deslumbrante em Jerusalém, um símbolo da glória de Deus e do ápice do reino unido de Israel. A construção do templo representava a realização da promessa divina e a concretização do desejo de Davi de oferecer a Deus uma casa digna. A partir de Davi, o governo passou a ser dinástico, ou seja, o próximo rei teria de ser obrigatoriamente da descendência de Davi. Embora o reinado de Davi tenha estabelecido uma dinastia, a sucessão ao trono não foi pacífica entre os filhos de Davi. Adonias, ambicioso e apoiado por figuras influentes como Joabe, general do exército, e Abiatar, sumo sacerdote, buscou assegurar a coroa, representando as antigas estruturas de poder e alianças tribais. Por outro lado, Salomão, filho mais novo de Davi, contava com o apoio de Natã, o profeta Banaías, comandante da guarda real, e Sadoc, o novo sumo sacerdote, simbolizando a nova ordem monárquica que Davi havia iniciado. A disputa pelo trono foi vencida por Salomão, que é descrita na Bíblia com 3 grandes características: rei sábio, e por este motivo vários textos sapienciais são atribuídos a ele, rei de grandes construções, em especial o Templo de Jerusalém, e pela sua capacidade comercial. Se você está gostando deste vídeo, curta ele, para que eu traga mais conteúdos resumidos como este. E se você ainda não é inscrito no canal, corre para se inscrever, para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos compreender a divisão da monarquia no Reino do Norte e no Reino do Sul. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão foi ungido rei em Siquém. No entanto, o povo do norte, cansado da pesada carga tributária imposta por Salomão para financiar suas grandiosas construções, exigiu que Roboão aliviasse os impostos. A memória da entrega de 20 cidades ao rei de Tiro, como pagamento pela madeira utilizada na construção do templo e dos palácios, ainda era viva entre o povo, intensificando o descontentamento. Diante do pedido do povo, Roboão teve a oportunidade de mostrar sabedoria e humildade. Ele consultou 2 fontes de conselho: os anciões, que haviam servido ao rei Salomão, aconselharam Roboão a aliviar a carga do povo, prometendo lealdade em troca. Os jovens conselheiros de Roboão, que haviam crescido com ele, o incentivaram a ser mais duro com o povo, a aumentar ainda mais os impostos e mostrar seu poder. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho dos jovens. Ele escolheu o caminho da rigidez e da arrogância, respondendo ao povo com palavras duras e ameaçadoras. As consequências. A resposta de Roboão enfureceu o povo, que se sentiu desrespeitado e explorado. 10 tribos das 12 tribos de Israel se rebelaram e escolheram Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, como seu rei. Assim, o reino de Israel foi dividido em 2.
reino de Judá ao sul com 2 tribos, sobre o reinado de Roboão, e Israel ao norte com 10 tribos, sobre o reinado de Jeroboão. A divisão do reino enfraqueceu os israelitas e os tornou mais vulneráveis a invasões e ataques de outros povos. Também teve consequências espirituais, pois cada reino seguiu seus próprios caminhos religiosos, o que levou a um maior afastamento de Deus. Ao todo, o Reino do Norte, também chamado de Israel ou Efraim, na literatura bíblica, teve 209 anos de existência com 19 reis. A história do Reino do Norte foi marcada por uma grande instabilidade política. Houve diversas dinastias, muitos assassinatos e revoltas. Ao ler os textos bíblicos sobre os reis de Israel, é comum encontrar a descrição: fez mal aos olhos de Adonai, mostrando que a monarquia continuava a fazer vítimas em Israel. Mas o Reino do Norte prosperou muito mais que o Reino do Sul. Aliás, tem provas arqueológicas que demonstram que o Reino do Sul era meio insignificante em relação ao Norte durante esse período. A falta de uma dinastia estável e a constante insegurança política minaram a confiança do povo e enfraqueceram a autoridade real. Essa instabilidade contribuiu para a queda do reino diante dos assírios, que no século VIII a.C., sob o comando de reis como Salmanassar, estava em plena expansão, conquistando vastos territórios na Mesopotâmia e no Oriente Próximo. Diante de um inimigo tão poderoso e organizado, o Reino do Norte, fragilizado pelas constantes lutas internas e pela falta de unidade, tornou-se um alvo fácil. A resistência de Israel contra os assírios foi ineficaz. As cidades foram cercadas, tomando a capital Samaria em 721 a.C., marcando o fim de Israel como uma nação independente. Os assírios eram conhecidos pela crueldade ao lidar com os povos conquistados. Uma de suas táticas era a deportação em massa, dispersando a população em diversas cidades e povoando suas terras com pessoas de diferentes origens. Esse foi o destino de Israel. Após a prisão do rei Oséias, os israelitas foram exilados para cidades assírias. Em suas terras, os assírios introduziram 5 povos de diversas nacionalidades, possivelmente uma referência aos 5 maridos da Samaritana nos relatos bíblicos. O reino de Judá, ou Reino do Sul, com uma postura mais monarquista, ainda reinava. Por isso, a região acolheu Roboão como seu novo líder após a morte de Salomão, seu pai, zelando pela manutenção da dinastia Davídica. Passariam por Judá 20 reis. Jerusalém era considerada a cidade santa e o templo de Salomão era o centro religioso do reino. A preservação da fé em Adonai e o culto no templo eram prioridades para os reis de Judá. Houve períodos em que os reis de Judá, em especial Ezequias e Josias, tentaram promover reformas religiosas e sociais, buscando a purificação do culto e a justiça social. Mas apesar dessas tentativas, o reino enfrentou diversos desafios, em especial a idolatria. Assim como no Reino do Norte, a idolatria era um problema recorrente em Judá, levando o povo a se afastar de Deus. E em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios. O rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, levando muitos judeus para o exílio na Babilônia. Foi um período de grande sofrimento para o povo de Judá. Os exilados perderam suas casas, suas terras e sua liberdade. No entanto, durante o exílio, o povo exilado perseverou sua identidade e sua fé em Adonai. Os profetas, como Jeremias e Ezequiel, ofereceram mensagens de esperança e encorajamento, preparando o povo para o retorno à terra natal. Após o período do exílio, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, permitiu que o povo retornasse a Judá e reconstruíssem o templo. Esse período é conhecido como período pós-exílio. Caso queira adquirir este mapa mental sobre a monarquia de Israel, o link está na descrição do vídeo. E se você tem dificuldade para entender a Bíblia e estudar sozinho, indico os cursos e materiais Voz Conhecer.
O link está na descrição deste vídeo.